Como a reportagem mostrou, essa semana foram divulgadas trocas de mensagens entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e autoridades da política e do judiciário. Muitas delas negaram ter participado das conversas que vieram a público. Segundo o jornal, o pastor Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, é um dos donos da aeronave. Ainda segundo a reportagem, as viagens ocorreram entre maio e outubro de 2025. Em nota, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes afirmou que as ilações da fantasiosa matéria são absolutamente falsas. O ministro Alexandre de Moraes jamais viajou em nenhum avião de Daniel Vorcaro ou em sua companhia e de Fabiano Zettel, a quem nem conhece. Mesma operação que prendeu Luiz Felipe Mourão, Vorcaro tem contatos nos altos escalões do poder. Em 2024, ele se reuniu uma vez com o presidente Lula num encontro que teve outros participantes. O banqueiro ofereceu ao presidente do PP, senador Ciro Nogueira, e ao presidente do União Brasil, Antônio Rueda, um voo de helicóptero quando os dois foram à corrida de Fórmula 1 em São Paulo. Ciro afirmou que não usou o helicóptero. A assessoria de Antônio Rueda informou que ele não vai se manifestar. Uma reportagem do jornal O Globo revelou mensagens que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, enviou para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, no dia em que o banqueiro foi preso pela primeira vez, em novembro do ano passado. As mensagens obtidas pela jornalista Malu Gaspar mostram que o banqueiro conversou com Moraes sobre a tentativa de venda do Banco Master e indicam que Vorcaro teve acesso ao inquérito sigiloso aberto contra ele na Justiça Federal. É isso aí, pessoal. Notícia bombástica acaba de explodir em Brasília e pegou todos de surpresa, principalmente a nata de lá. Autoridades e ministros acordaram com essa informação e com provas que estão dando o que falar. Se você quer mudar o Brasil, já peço a vocês que acompanhem este vídeo até o final. Não se esqueçam de deixar o seu like. Muita gente assiste, acompanha tudo, mas esquece de apoiar. Então ajuda a gente, deixa o seu joinha, isso é muito importante. Agora, sem mais enrolação, bora pra... Vitor Lima Sedelmaier passou menos de 2 dias nos Emirados Árabes Unidos. Foi preso em Dubai, numa ação conjunta das polícias de lá, do Brasil e da Interpol. Desembarcou ontem à noite no aeroporto de Guarulhos. Vitor estava foragido desde quinta-feira, quando teve a prisão preventiva decretada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. O Fantástico teve acesso ao conteúdo de relatórios da Polícia Federal que serviram de base para o pedido de prisão dele e de outros integrantes do grupo conhecido como Os Meninos. Hackers que trabalhavam para o banqueiro Daniel Vorcaro. Um núcleo voltado para ataques cibernéticos, derrubada de perfis em redes sociais e monitoramento ilegal, telefônico e de mensagens. Em depoimento, Vitor afirmou que desenvolvia softwares e prestava serviços de tecnologia para o grupo desde 2024, incluindo ferramentas de inteligência artificial. Recebia R$2.000 por mês, fora bônus pelos serviços prestados. Mas a Polícia Federal suspeita que ele também recebia pagamentos por meio de 2 drogarias, das quais era sócio com 1% de participação. Um dos serviços atribuídos ao grupo foi a retirada do ar de um perfil falso criado com o nome da então noiva de Daniel Vorcaro. Segundo a investigação, os hackers forjaram um ofício do Ministério Público do Ceará solicitando a retirada do perfil à empresa responsável pela rede social. Em vez da assinatura digital da promotora, o documento tinha a assinatura de uma servidora do MP. Foi o e-mail dessa servidora que os hackers usaram para enviar o ofício. A investigação não concluiu se houve participação da servidora, mas a empresa não percebeu a falsificação e o perfil saiu do ar no dia seguinte. Segundo a investigação, Vitor respondia a Davi Henrique Alves, de 23 anos, apontado como chefe do núcleo hacker. Davi receberia R$35.000 por mês para liderar essa milícia digital a serviço de Daniel Vorcaro. No dia 4 de março, quando o banqueiro foi preso, Davi foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal em uma estrada de Minas Gerais, com um computador de mesa e 3 notebooks. O carro foi apreendido. Ele pertencia ao sicário, como era chamado Felipe Mourão, que tinha sido preso naquele mesmo dia e, segundo a polícia, cometido suicídio. Davi, na época, não tinha mandado de prisão, mas desde quinta-feira ele é foragido da justiça.
Os investigadores afirmam que o pai do banqueiro Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, preso na quinta-feira, atuava como financiador e operador da estrutura criminosa que atuava em favor do filho, e não só no mundo digital. A Polícia Federal afirma que o pai do banqueiro também estava à frente de outro núcleo conhecido como A Turma, que contava, além de sicário, com bicheiros, milicianos e policiais federais da ativa e aposentados, como Marilson Roseno da Silva. Ele já estava preso em Minas, mas na sexta foi transferido para o Presídio Federal de Brasília. A PF disse que Henrique Vorcaro gerenciava o esquema de pagamentos a esse grupo e usava essas conexões para intimidar e coagir adversários do filho. Foi o plano de quebrar os dentes em um assalto do jornalista de O Globo, Lauro Jardim, que justificou o pedido de prisão de Daniel Vorcaro em março. A perseguição a Lauro Jardim também incluiu tentativas de acessar o celular do jornalista. Em julho do ano passado, segundo a investigação, Daniel Vorcaro pediu a sicário: preciso hackear esse Lauro. A resposta foi: vou mandar fazer isto. Já pedi aos meninos para fazer isto. Mandar no e-mail. Quer que tome o celular dele? Sicário contou que tinha chamado o Lauro no Zap e que ia marcar uma reunião com ele, falando que era um repórter, e mandaram um link. Segundo a polícia, a conversa não foi adiante. Mas não foi só com o jornalista esse tipo de ação. O ex-capitão do iate do banqueiro, Luiz Felipe Wojciechowski, disse em depoimento à Polícia Federal que um grupo de 7 homens, usando calças pretas e coturnos, procurou por ele na Marina de Angra dos Reis, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro. Mas ele estava viajando. Depois, um homem que se identificou como Manuel ligou, se apresentou como amigo de Daniel Vorcaro, perguntou o que ele tinha contra Daniel e contou que mexia com o jogo do bicho. A Polícia Federal diz que se trata do bicheiro Manuel Mendes Rodrigues, que trocava mensagens com o sicário e Henrique Vorcaro. Manuel disse que iria até a casa do capitão do iate com armas, porque sabia que a esposa e os filhos estavam lá. O motivo seria o incômodo com vídeos feitos no barco, que ele fazia para mostrar irregularidades que botavam em risco a embarcação ou os passageiros. Um chefe de cozinha que tinha trabalhado na casa de Daniel Vorcaro em Angra, Leandro Garcia, contou em depoimento que foi abordado em um hotel de Angra dos Reis por um homem que ele não lembra se era chamado de Manuel ou Emanuel, e por um outro que sempre ficava em silêncio. Leandro disse que o primeiro falou: "Meu pessoal tá aqui", e mostrou mais 6 ou 7 homens sentados à distância. E contou que estava ali amando de Daniel Vorcaro e que não queria voltar ali para atrapalhar. Depois, ao ver o noticiário, Leandro reconheceu o segundo homem como Felipe Mourão, o sicário. E por reconhecimento fotográfico oficial, identificou Manuel como Manuel Mendes Rodrigues. Segundo a investigação, esses integrantes faziam ameaças, intimidações presenciais, coerções, levantamentos clandestinos, obtenção de dados sigilosos e acessos indevidos a sistemas governamentais. A defesa de Vitor Lima Sedelmaier afirma que as informações divulgadas sobre o suposto envolvimento dele em crimes serão oportunamente esclarecidas no curso do processo, mas ressalta que ainda não teve acesso integral aos elementos da investigação. Informa ainda que já solicitou a transferência de Vitor para Minas Gerais. A defesa de Henrique Vorcaro afirma que ele nunca foi operador nem controlador de grupos envolvidos nas ilicitudes investigadas. Diz que a Polícia Federal omitiu diálogos e contratos relacionados a empreendimentos imobiliários no Rio e que os pagamentos citados eram por serviços ligados à negociação e vigilância de terrenos. A defesa afirma ainda que o ministro relator teria sido induzido a erro pela omissão desses documentos na representação da PF. A defesa de Daniel Vorcaro disse que não vai se manifestar sobre os temas da semana.
trouxe a informação de que mais uma delação do caso Master subiu no telhado. Já a do Vorcaro tinha subido no telhado e caído. Agora, a outra delação que também sobe no telhado. Eu vou te contar qual é essa delação, vou te explicar por quê e te contar que o segredo do caso Master está numa terceira delação a qual pouca gente está dando importância nesse momento. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal e deixem o seu like nesse vídeo. Bom, como eu mencionei, a delação do Vorcaro já tinha subido no telhado. A Polícia Federal rejeitou a delação dele e também sobrou com a PGR a bomba, batata quente, para se segue sozinha ou não. A PGR está constrangida de seguir sozinha nessa delação e é bem possível que a delação do Vorcaro seja rejeitada por todo mundo. Agora, o Lauro Jardim trouxe na coluna dele a informação de que outra delação também sobe no telhado. Disse a coluna do Lauro Jardim o seguinte: outra delação começa a ter o mesmo caminho da delação do Vorcaro, e é a delação do Fabiano Zettel. Fabiano Zettel também tinha sido preso na Operação Compliance Zero e é cunhado do Vorcaro. O braço financeiro das operações do caso Master e do Vorcaro estavam nas mãos do Fabiano Zettel. E agora essa delação também começa a ser melada, segundo Lauro Jardim, na sua coluna do Globo. Isso é muito possível de ser verdadeiro, sabe por quê? Porque, claro, o Vorcaro, o pai do Vorcaro, o Fabiano Zettel, a família Vorcaro, ela provavelmente está imbuída dos mesmos intuitos. Se o Vorcaro, por exemplo, não fala por temer pela sua vida, mas o cunhado dele fala, claro que a vida de todos está em risco. Se o Vorcaro não fala, mas o pai do Vorcaro fala, claro que a vida de toda a família está em risco. Se eles têm temor pela vida, temer a vida, mas por algum tipo de estratégia da defesa, que eu já antecipei em alguns vídeos aqui do canal, que é muito possível que exista uma estratégia da defesa de empurrar as delações com a barriga e dizer que todo mundo depois foi torturado, que havia, mais ou menos que nem na Lava Jato houve, né, esse discurso, todos foram torturados, os porões de Curitiba e aquela coisa toda. Se essa é a estratégia da defesa e eles querem enrolar a Polícia Federal, provavelmente a família toda fará o mesmo. Família que, enfim, comete ilícitos unida, também se defende unida. E aí sobra a delação, sabe de quem? De um terceiro que não é desse círculo, não é da família e que pode resolver a questão da Polícia Federal, que é o Paulo Henrique Costa. O Paulo Henrique Costa é ex-presidente do BRB e estava a par de tudo, é o braço patrimonial, já circulou 146 milhões de reais, foi pego, né, nesse momento, circulando 146 milhões de reais em patrimônio. Há, inclusive, uma linha de investigação da Polícia Federal que entende que é possível até que valores tenham circulado até pelo ministro, ou pelo círculo do ministro Moraes, por patrimônio e não por valores financeiros. Quer dizer, ele tem muita gente, muita coisa a partir desse braço patrimonial para entregar, ou para delatar, ou para explicar. Portanto, ele não sendo da família, ele não estando nesse círculo e ele não pertencendo ao mesmo esquema, vamos dizer assim, a mesma estratégia de defesa, ele poderá ser o delator a falar. Alguém me dirá, por que precisa de um delator? Já não tem elementos importantes? Já não tem o suficiente nos celulares que estão com a Polícia Federal? Sim, tem. A polícia sabe de tudo já, mas precisa de uma delação para confirmar aquilo que está no celular. A delação, ela não vai servir para a polícia descobrir o que está acontecendo. A delação vai servir para a polícia conseguir confirmar que aquilo que ela já tem nas mãos é uma prova robusta e fazer com que o caso siga adiante. Então, esqueçam o Vorcaro, esqueçam a família Vorcaro. Eu tenho dito isso reiteradamente e foquem no Paulo Henrique Costa. Ele pode ser o delator que vai fazer o caso Master seguir adiante melhor e mais rápido. Deixa aqui o seu comentário e fiquem ligados no canal. Eu sempre digo, ser para brindar Vorcaro. Isso é gravíssimo. Olha só essa reportagem da SBT News, assinada pela Raquel Landim e pelo César Feitosa, sobre o que o ministro Gilmar Mendes acabou de fazer no STF. E por que isso é um dos atos mais devastadores que ele já praticou contra investigações, especialmente contra a investigação do caso Master. Gilmar paralisa julgamentos e abre embate sobre métodos de Mendonça no caso Master. Gente, vendo isso aqui, eu tive um déjà vu da Lava Jato. Parece quando o Gilmar Mendes queria discutir os métodos da Lava Jato. E a consequência disso, inevitavelmente, era brindar os políticos poderosos.
O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, pediu vista das prisões do pai e primo do Vorcaro e pretende abrir um embate sobre os métodos do relator do caso, André Mendonça. Segundo apurou a reportagem da SBT, Gilmar vai avaliar se as prisões alongadas da família do ex-dono do Master estão sendo usados para forçá-lo a uma delação premiada mais ampliada. Gente, a investigação do Master é regular, tinha fundamento para prisão preventiva, diferente do que aconteceu com o Mauro Cid e com o Felipe Martins, mantidos meses presos no STF pelo Alexandre de Moraes, sem sequer terem acusação criminal, o que é ilegal. E aí Gilmar ficou quieto naquela época. Então veja, a discussão não é o método, a discussão é quem está sendo atingido. Essa é a real discussão do Gilmar. Olha aí, por entorno do ministro, esse método foi usado na Operação Lava Jato, e é preciso averiguar o risco de estar sendo repetido no caso Master. Balela! Na Lava Jato, mais de 80% das delações foram feitas com réus soltos. As prisões eram revisadas em 3 instâncias. Gilmar citou o que ele chama de métodos lavajatistas no caso Master em outro momento. Ele fez referência à Força Tarefa de Curitiba ao criticar vazamentos de informações sobre as investigações que, presta atenção, atingem Vorcaro e citam 2 ministros do Supremo, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. E aí você entende qual é o real problema para o Gilmar Mendes. É o fato de que as investigações atingem seus aliados, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Na sexta-feira, dia 22, o ministro André Mendonça, relator do caso Master, ele votou para transformar em prisão preventiva as detenções do Henrique Vorcaro, pai do banqueiro, e do Felipe Vorcaro, primo. E aí o Gilmar Mendes pediu vista, ele paralisou os 2 julgamentos. Henrique Vorcaro ele foi pego pela Polícia Federal, gente, em mensagens combinando o pagamento de 2 grupos de milicianos, de agredidores, de pessoas que praticavam violências, 2 grupos chamados de A Turma e Os Meninos. Eram milícias que faziam serviços de ameaça e de espionagem para a organização criminosa do Banco Master. E o Felipe Vorcaro é apontado como articulador financeiro do esquema, e ele tentou fugir num carrinho de golfe na casa dele em Trancoso, na Bahia, quando a Polícia Federal chegou lá para prendê-lo. Ou seja, tem razão de sobra para prender os 2. E esses são os 2 que o Gilmar acabou de beneficiar ao paralisar o julgamento da prisão preventiva deles. Isso me lembra quando o Gilmar sentou em cima do pedido do Lula de suspeição do Moro e ficou tempos, mais de ano, aguardando a hora certa para levar a julgamento, para derrubar as condenações e reabilitar Lula para se candidatar num contexto de um tribunal que queria, nas palavras do ministro, derrotar o bolsonarismo. Lê aqui comigo a frase que o próprio Gilmar Mendes escreveu em março atacando a Lava Jato. O apelo a conceitos porosos e elásticos para a decretação de prisões preventivas recomenda um olhar crítico. Afinal, em um passado recente, Lava Jato, essas mesmas fórmulas foram indevidamente invocadas pela força-tarefa da Lava Jato para justificar os mais variados abusos e arbitrariedades contra aqueles que, ao talante dos investigadores, eram escolhidos como alvos da persecução penal ancorada em razões políticas e lógicas. Gente, a Lava Jato tinha que ter prendido mais e não menos. Só não prendeu mais porque já não teve força de trabalho suficiente para abraçar tudo e porque o Supremo cortou a Lava Jato antes de a gente dar todos os frutos que poderiam dar. Mas olha o tamanho do desaforo, gente, porque Gilmar Mendes ataca a Lava Jato quando é a única operação que devolveu 25 bilhões de reais aos cofres públicos. Veja, escândalo do INSS tem prejuízo de mais de 80 bilhões. Quanto que você já ouviu que foi recuperado? Nada. O governo Lula está tirando de todos nós para ressarcir os aposentados. Tem que ressarcir os aposentados. Mas tirando de todos nós em vez de recuperar os bandidos. A Lava Jato fez diferente. Aí, imagina, né? Gilmar vai lá, ataca ela. Tudo para justificar, brindar o pai e o primo de um banqueiro criminoso pego em flagrante operando milícia. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Se gostou do conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas notícias. Ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Deixa também sua opinião nos comentários. Ela é muito importante. Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.